concursos públicos que pedem, né, noções básicas de história. Há questões de história em determinados concursos, em carreiras como, por exemplo, da magistratura. E aí a gente precisa ter um pequeno conhecimento de história. Não é um conhecimento de um historiador, mas o conhecimento básico, como, por exemplo, a gente tem que ter um conhecimento básico de língua portuguesa e assim por diante. Então aqui não é uma aula especificamente para pessoas que estão, né, estudando história, são da área de história, mas é também para aquelas pessoas que não conhecem muito história, vão fazer um Enem, por exemplo, vão fazer um concurso que tem um X número de questões envolvendo história. Então é uma história um pouco mais, não tão teórica, um pouco mais prática. Mas acho que é interessante também para nós que somos professores, a gente também tem que saber como passar esse conteúdo de uma maneira mais soft, né, e de uma maneira mais universal também. Afinal de contas, nós não vamos dar aula geralmente para colegas de história. A gente geralmente trabalha, né, com alunos que não são de história, né, não conhecem nada de história. São pessoas que a gente tem que dar as noções básicas, principalmente nós que somos professores de ensino fundamental e médio. Pois, meus caros, vamos lá. Quando nós falamos em história, a gente tem que entender que é uma disciplina, né, que trata, né, das ações humanas ao longo dos tempos, né, do registro dessas ações humanas. Ela, né, a história, né, ela é uma filha direta de uma outra ciência chamada antropologia. Eu posso também um dia fazer uma aula só sobre antropologia. Que é fundamental nós termos esse conhecimento, né? Para nós que queremos exercer a profissão de historiador ou ser professor de história, é fundamental conhecermos um pouco de antropologia, né? Muito, diga-se de passagem. Mas assim, no nosso dia a dia, tá? Nós temos, né, que trabalhar com a história lá no ensino fundamental e médio. Nós trabalhamos com a divisão da história, naquela clássica linha do tempo. Nós temos uma questão de ensino, né, contexto e representação. Então, imaginando, tá, que isso aqui caia numa prova de concurso. E como é que são as provas de história de concurso? Nós sabemos que lá na faculdade nós temos, né, temos várias formas de debate sobre os conteúdos, nós temos seminários e às vezes, né, um fato histórico, né, um acontecimento histórico, como eu dizendo, ele tem várias visões e tudo mais. Na prova, né, de concurso, as questões geralmente são fechadas. Você tem que encontrar uma opção entre 5 opções ali. Então, geralmente, a gente tem muito mais questões que se preocupam com a questão da divisão, da representação e do ensino. A gente tem provas que trabalham com contexto? Sim, mas geralmente são bancas mais elaboradas. Porque o contexto, ele também, né, ele abre margem para daqui a pouco para ter aquilo que as bancas não querem, né, que é a chamada, né, você vai lá questionar a questão, né, você vai lá pedir o recurso da questão. Então, geralmente as provas de concurso, elas não têm muito essa questão de contexto. Ela tem um contextinho ali para dentro da questão, para você entender ela, e não mais que isto. Geralmente é um contexto mais fechado, diria. O que eu diria que representação? Porque trabalharemos, por exemplo, tá, se vamos falar sobre uma questão envolvendo Tiradentes, se trabalha geralmente a questão como é que é representado Tiradentes ao longo dos tempos, né? Como a historiografia registra, né? Os historiadores, então, como é que eles representam Tiradentes? Representação no sentido não só da imagem, mas de como se trata esse assunto ao longo dos tempos. Isso são questões que geralmente caem em concursos. Contexto, já falei, é uma questão mais fechada. A questão de ensino de história, geralmente, né, é muito normal atualmente nós termos questões envolvendo o Leandro Carnal, né?
Ah, como o Leandro Carnal pensa o ensino de história e tal. Não estou aqui entrando no mérito se o Leandro Carnal é bom ou se é ruim, se você gosta ou não gosta. Eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que geralmente nas bancas, né, nós temos, né, questões envolvendo a questão do ensino de história com falas de Leandro Carnal. Tá? É a moda do momento e é assim. Né? A gente está numa seleção e na seleção a gente não tem muito o que escolher. Ou faz a questão e passa, ou a gente não passa. Tá? Então, não, a gente tem essa questão assim, assim de base assim, da história. Há bancas que puxam mais para determinados períodos históricos, há bancas que, né, por exemplo, eu vou pegar aqui duas bancas do Rio Grande do Sul, tá, que eu conheço, assim, eu tenho mais conhecimento, que são a Fundatec e a Legale, e as provas da Fundatec, por exemplo, o contexto é bem fechado, e geralmente é sobre um determinado período histórico. Não tem diversidade de ter de dois ou mais períodos. De provas que o professor gosta tanto de Egito que ele só faz questões do Egito. E aí sobra uma outra questão sobre história contemporânea do Brasil, alguma coisa assim. Então, assim, uma coisa que eu também tenho notado nas provas de história, que pouco se fala de pré-história, é uma coisa triste, né? Mas pouco se fala, e tanto que se tem aí, né, a questão do ensino, né, e outra questão que cai aqui na questão de ensino, né, é a lei, né, 10.639. Que lei é essa? É a lei que institui, né, aquela questão do ensino, né, de ensino afro, né, brasileiro, né, a questão da da africanidade do Brasil, e também depois teve um adendo à questão indígena, né, e já que temos essa lei, infelizmente os concursos também não pesquisam, não colocam também questões de pré-história, que tem a ver, no caso, na pré-história brasileira, tem a ver com os nossos indígenas, ou os nossos povos originários, né, como queira. Então, gente, nós temos tudo isso aqui para entender que prova de história de concurso é prova com questão fechada, né? Para evitar recursos, tá? E aí, infelizmente, não é uma prova que você tenha uma dissertação, né? Poderia ter, mas não se tem. Então, essas provas de história são fechadas, tem uma resposta para evitar exatamente, né, recursos. Até dá para se fazer recursos, mas a gente tem que cuidar, né? Porque elas são bem elaboradas para isso. Evita-se isso, né? Geralmente, tá? Há algumas provas de história, como bancas como Consulpan, que elas são bem elaboradas. E qual é a tática deles? Textos longos, textos em que você cansa na leitura, e aí você lê aquilo e não entende nada. Aí lê de novo, não entende nada. Por quê? Porque é uma leitura técnica, exatamente para fazer confusão. E as opções te deixam mais confuso ainda. Então você tem que ler a questão, né? E aí, para se fazer uma prova de história, precisa-se de compreensão e interpretação de texto também. Não adianta só ter o conhecimento. Agora, o conhecimento prévio ajuda bastante. Porque se você não tem nenhum conhecimento prévio do assunto, geralmente você não acerta a questão. Né? E o concurso também é eliminação, né, gente? Às vezes, por uma questão que você vê a opção errada, você consegue matar as outras opções por aquela questão que você sabe, tem certeza que está certa ou está errada. Mas, enfim, quando a gente fala, então, história, né, em concursos, a gente tem essa questão aqui. Agora, nós temos uma divisão da história, tá? E essa divisão de história, ela cai nos concursos. E se a gente não tiver conhecimento dessa divisão, né, fica um pouco complicado. Por quê? Porque essas divisões são marcos, né, são fatos que marcam a história e que é fundamental que nós conheçamos, saibamos, né, desses fatos. Então, assim, nós temos, né, nos livros didáticos a divisão de história geral e história do Brasil. A história, na verdade, não tem nenhuma história geral do Brasil, mas se divide didaticamente. Tá? Então, em termos de história geral, né,
nós vamos ter a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, né? A Idade Contemporânea surge, né, com a queda da Bastilha, lá com a Revolução Francesa, né, em 1789. Né? O início da Idade Moderna, nós podemos, né, destacar que é ali a partir um dos marcos, né, porque tem aqueles marcos oficiais, mas eu penso sim também que a partir do fim do feudalismo, do esgotamento do feudalismo, né, e da concentração do absolutismo monárquico novamente, né, voltando a ter o poder na mão dos reis, para mim é o marco, né, para o início da Idade Moderna. A Idade Média, o marco inicial é a dissolução, né, do Império Romano do Ocidente, né, a partir dali do momento em que, né, começa, né, a se dividir a Europa de outra maneira, né, toda a área dominada pelo Império Romano começa a se dividir, né, nos feudos, né, aliás, não toda a área, perdão, uma parte, né, outra parte não, mas uma parte bastante significativa começou a se organizar em feudos, né, em grandes áreas fechadas, né, onde tinham, né, os donos de terras que mandavam, né, e que esses donos de terras, na verdade, eles eram descendentes lá dos grandes proprietários de Roma, né, dos nobres, né, a nobreza da Idade Média é descendente da nobreza lá do Império Romano, né. Nós vamos ter a Idade Antiga, tá? Que daí nós vamos ter aquelas civilizações do Oriente, que a gente estuda muito, como no caso, né, os egípcios, os arqueus, os babilônios, os sumérios, que foram aqueles que nos apresentaram a escrita, os sumérios, né? Por exemplo. E nós temos a pré-história, né, que é onde o homem surge primeiramente na África e depois vai se espalhando, né, pelo território, pelos outros continentes, né? E nós vamos ter várias espécies humanas até chegar à nossa, inclusive. Bom, nós temos essa divisão bem clássica. Em termos de história do Brasil, nós temos, né, a história pré-colonial, Brasil pré-colonial, que é quando tem o chamado descobrimento até 1530, que é o ciclo do pau-brasil. Depois o período colonial, tá, que daí pega o ciclo da cana-de-açúcar, o período do ouro e tudo mais, que vai de 1500 a 1822. De 1822, o que acontece em 1822? 7 de setembro, né, nós vamos ter então a independência do Brasil. Então, a partir da independência do Brasil até 1889, que é a proclamação da República, que é quando o Dom Pedro II é destituído, né, do poder, nós vamos ter então o chamado período imperial. E aqui nós vamos ter o período republicano, que é a partir então, né, de 1889, quando então Dom Pedro II é destituído, né, a República ela, né, começa em 1889 e vai até os dias de hoje. E aí nós temos várias fases do período republicano. Né? Começa lá com o Marechal Deodoro da Fonseca e vai até os dias atuais. Né? Isso aqui, se você tem esta base, você já começa a caminhar para entender o sentido de uma prova de história para concurso. Se você é professor de história, você tem que ter isso aqui na mente, que vai ser cobrado lá na prova, né? E para você que também não é professor de história, mas está fazendo um concurso para a área da magistratura, por exemplo, tirando o ensino, o restante aqui vai ser cobrado na prova, né? Até porque, por exemplo, lá para a área de direito, uma tese, né, do direito pode se basear, né, numa questão de estudo de caso especificamente, numa questão de contexto histórico. Então, aqui é interessante, né? Talvez para quem não é professor de história não vai ter, evidentemente, preocupação com a questão de ensino, mas esses outros 3 itens aqui com certeza caem na prova, na forma como é montada uma prova de história, seja para a seleção de professores ou de outros profissionais. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no campo dos comentários.
Vai ser um prazer imenso poder interagir com você e espero que esse conteúdo também ajude, né, a todos. É isso, não esqueça, deixa o likezinho, tá, para ajudar a gente. Compartilhe esse conteúdo se você achar relevante. Se você não se inscreveu ainda no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal. Aqui é o canal Falando de História. Nós falamos de história, falamos de conjuntura política e falamos de atualidades, falamos de coisas do hoje. Porque ao contrário daqueles que acham que historiador e museu vivem de passado, não. O passado só serve para termos referências nos dias de hoje, para construirmos um novo amanhã. É isso.